O mesmo Deus que criou o jardim foi o mesmo Deus que criou a terra sem forma e vazia. Oi pessoal, eu sou a Rosa e no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre uma palavra que Deus colocou no meu coração há alguns dias atrás, acerca de aprender a ter paciência e descansar nos processos mais difíceis da nossa vida. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Talvez hoje você esteja se sentindo exatamente assim. Alguma área da sua vida esteja sem forma e vazia. Mas eu quero te dizer que o teu Criador, ele é contemplativo e ele é processual. O processo de Deus na nossa vida envolve o vazio e o informe. Tudo que o nosso Deus faz é bom e a palavra nos garante que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Deus ele não está interessado em nos fazer queimar processos somente porque queremos chegar logo no resultado. A ansiedade nos rouba esse lugar do contemplativo. A palavra de Deus fala que ele criou a terra em 6 dias e no 7º ele descansou. Então, por que nós queremos ver a obra completa no instalar de Deus? Ao pensar na criação, nas coisas que Deus faz, geralmente vem à nossa mente logo o resultado, logo a completude. Quando falamos da criação da Terra, por exemplo, a primeira coisa que vem na nossa mente é a Terra já completa, a imagem que temos, do que é o planeta Terra. Talvez a nossa geração tenha muita dificuldade em dar valor àquilo que é sem forma e vazio, porque é do homem tender a contemplar aquilo que é bonito, aquilo que é belo, aquilo que, principalmente hoje, é rápido, pronto aos nossos olhos. Mas muitas vezes nos esquecemos que tudo aquilo que é bonito, tudo aquilo que é belo, que é contemplativo aos nossos olhos, levou um processo até que ficasse pronto. Antes mesmo de criar o jardim, o Senhor o contemplou. Antes de criar a terra, o Senhor a contemplou. Isso significa que Ele o idealizou. Ele planejou os seus processos, as suas etapas. Deus poderia ter feito tudo em um único dia. Poderia, se Ele quisesse, mas entender a forma como Deus trabalha nos dá uma lição poderosa também para aplicarmos em nossa vida. Temos que ter paciência conosco e entender que se Deus prometeu, Ele vai contemplar e completar a sua obra. Talvez o que esteja sem forma e vazio seja o seu relacionamento com Jesus. Talvez o que esteja sem forma e vazio seja uma área da sua vida, talvez emocional, profissional, eu não sei. Mas em todas as áreas que estão sem forma e vazia, Deus tem um processo contemplativo e Ele nos convida a participar com Ele desse processo. Mas hoje eu quero trazer uma palavra para o seu coração. Não é só porque está sem forma e vazio que não tem o seu valor. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 2, vai nos dizer que a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Sempre há algo que Deus cria em nós que desde o princípio permite que o seu Espírito esteja agindo. Isso é mais que um convite para termos paciência naquilo que Deus está trabalhando em nós. A terra era sem forma e vazia, mas havia água, e sobre ela estava o Espírito do Senhor. E hoje eu te pergunto, existe água aí? Porque Deus não desperdiça nada. Aquilo que está nas suas mãos hoje, aquilo que você tem hoje, é exatamente aquilo que Deus vai usar para fazer parte do seu processo, para fazer parte da criação, daquilo que Ele está trabalhando na sua vida. O Senhor está nos chamando hoje a aprender a descansar e aprender a confiar. E não somente isso, mas assim como Ele, contemplar o processo daquilo que Deus está fazendo e trabalhando em nós. A palavra nos fala que quando o Espírito de Deus pairava sobre as águas, a primeira coisa que Deus fez foi criar a luz. Deus disse: haja luz, e houve luz. Uma das primeiras coisas que o Senhor faz em nós, quando o seu Espírito paira,
é justamente separar a luz das trevas, é começar a trabalhar em nós aquilo que é da terra, aquilo que é do céu, aquilo que é nosso, aquilo que é do Espírito. E aí nós vamos começando a entender a forma como Ele trabalha. E assim fica mais fácil de contemplar todo o processo de Deus em nós. Lá em Gênesis fala que antes era só água e o Espírito estava ali pairando. Mas quando Ele foi começando a trabalhar, as coisas foram acontecendo. E aí Deus disse, haja luz, e houve luz, e Deus começou a separar aquilo que era da terra, aquilo que era do céu. E isso nos fala sobre entender que a partir do momento que o Espírito Santo começa a trabalhar em nós, temos que ter paciência e contemplar e entender também que coisas vão ser tiradas para que outras possam ser colocadas no lugar. Você já parou para pensar que quando Deus criou o homem, primeiro, antes da criação do homem, Ele já tinha criado todas as coisas para servir e o sustentar? Quão desconfortável seria para Adão se Deus tivesse criado ele primeiro e depois criasse todas as coisas? Imagina, o primeiro dia, sem nada, sem forma, vazio. Quando você nasceu, por exemplo, as coisas já estavam aqui no seu lugar, no seu devido lugar. Você veio ao mundo, mas o mundo já estava aqui pronto. Existem coisas que Deus vai nos entregar completas, mas outras Ele nos convida a caminhar com Ele nesse processo de contemplar. Talvez Deus tenha criado o ser humano por último, justamente para que esse não tivesse mérito algum na obra do Criador. Mas apesar da sua não participação, Deus o fez coroa da sua criação. Isso nos leva a entender que Deus tem diferentes formas de trabalhar. Às vezes Ele vai entregar algo completo nas nossas mãos. Às vezes Ele vai nos convidar a fazer parte desse processo. Jesus disse aos seus discípulos, não andeis ansiosos com o que é vez de comer ou de vestir, porque o Senhor cuida de vós, o Senhor está cuidando da gente. O Senhor cuida do seu povo, assim como Ele deixou tudo pronto no jardim, assim como Adão não precisou despender dos seus esforços para cultivar árvores frutíferas, já estava pronto. Em meio à ansiedade de ver o resultado, de ver as coisas prontas, de sair dessa crise, desse momento difícil da vida, o Senhor Jesus está nos convidando a voltar ao plano original do jardim, onde Ele mesmo reconectou o homem ao seu Criador. Antes de Deus criar o homem, Ele criou 2 luminares, um para o governo da noite e um para o governo do dia. E Ele pôs esses luminares no céu, aquilo que a gente entende por sol e por lua. Dessa forma, Deus faz com que o homem entenda que apesar dele ter recebido da parte de Deus domínio sobre a terra, quem continua governando e dando os sinais e apontando as estações e a direção na vida do homem é os céus. O Senhor hoje te chama a participar da obra que Ele está fazendo na sua vida. Uma obra contemplativa e processual que hoje está envolvendo o informe e vazio. Mas a palavra nos fala que Deus é fiel para completar a obra que Ele começou. Por isso tenha calma, tenha paciência, busque a descansar no Senhor, busque a visão do Deus Criador que tem prazer em contemplar aquilo que Ele está fazendo. Muitas vezes a comparação, o querer logo o resultado, o querer estar pronto, nos rouba até mesmo a paz de entender aquilo que Deus está fazendo no hoje. O resultado é garantido, a promessa, quando Deus nos faz, Ele diz que vai fazer, Ele vai fazer. Mas a forma com que nós vamos chegar até a promessa nos dirá muito como iremos desfrutar daquilo que Deus nos prometeu. Por isso hoje eu quero te convidar a lançar a sua ansiedade sobre o Senhor, a deixar que o Espírito de Deus trabalhe na sua vida. Mesmo que hoje você não esteja vendo resultados, eu quero te dizer que o Espírito de Deus já está aí contigo. O Espírito de Deus vai começar a fazer aos poucos, Ele vai começar trazendo luz, Ele vai começar separando aquilo que é do homem, aquilo que é do céu, e você vai começar a entender a forma que Deus está agindo. E isso vai trazer mais leveza para o teu processo. Isso vai fazer com que você aprenda a descansar e a lançar sobre Ele a sua ansiedade. Não tenha medo, não tenha pressa, não roube o contemplativo do teu processo.
Não queira furtar, queimar etapas, acelerar, porque muitas vezes você pode até chegar no lugar que Deus te prometeu, mas você vai chegar lá quebrado, você vai chegar lá sem guardar o teu coração, vai chegar machucado. E de que vale chegar ao lugar da promessa sem contemplar aquilo que Deus tem feito durante o processo? É isso, pessoal. Você que ficou comigo até o final desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal, compartilhar com os seus amigos ou com alguém que você sabe que precisa ouvir essa mensagem. No próximo vídeo, espero te encontrar por aqui. Que Deus te abençoe. Um grande beijo. Até mais.